adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu vou ler na minha tradução também. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Olha o que a palavra de Deus está nos trazendo aqui. Que se Deus não estiver edificando a nossa vida, não estiver sendo aquele que está fortalecendo a nossa vida, em vão nós trabalhamos. Tantos de nós lutamos, né? Lutamos no nosso dia a dia, mas muitas vezes lutamos na nossa própria força, na força do nosso braço. Nós temos que lançar ao Senhor o cuidado que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Nós temos que lançar a Deus a fé de que Ele está nos dirigindo, de que Ele está nos protegendo, de que Ele está nos guardando e nos livrando. Se o Senhor não estiver edificando a sua casa, se o Senhor não estiver edificando a sua vida, se o Senhor não estiver edificando toda a história da sua vida, em vão você está trabalhando. Sabe por quê? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, todo louvor, toda a honra e toda a glória deve ser entregue a Ele. O maior propósito da nossa vida é estar diante dEle entregando nosso louvor e a nossa adoração. Nós nascemos para manifestar a glória a Deus. Nós nascemos para manifestar a bondade de Deus. Então, coloque a sua vida diante do altar de Deus. Coloque a sua vida como um sacrifício e busque a sua presença para que Ele possa edificar todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode edificar todas as áreas da sua vida? Convido você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, e eu digo a você que não importa a maneira como você entrou aqui nesta noite, se o Senhor estiver edificando a sua vida, você será sustentado, guiado, protegido. Você será uma pessoa guardada e livre de toda e qualquer situação. A palavra de Deus também nos diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então se coloque diante do altar de Deus, se coloque diante da presença do Senhor e comece a orar. Comece a colocar a sua gratidão diante do altar de Deus. Comece a dizer: Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer porque o Senhor me fortaleceu, porque o Senhor esteve comigo no momento da luta, o Senhor esteve comigo no momento da afronta. Eu quero te agradecer, Deus, porque não estou sozinho passando por essa situação pela qual eu estou passando. O Senhor está comigo. O Senhor está edificando a minha casa. O Senhor está edificando o meu trabalho. O Senhor está edificando o meu casamento, minha família. O Senhor está edificando o meu ministério. E para ti, Senhor, eu entrego todo louvor e toda adoração. Pai, em nome de Jesus,
Ouve neste momento cada pessoa que se coloca diante de Ti em oração. Ouve neste momento, Pai, cada pessoa que abre a sua boca e diz: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor, a minha casa pertence a Ti. Senhor, a minha família pertence a Ti. Ouve, Pai, a gratidão do coração dessas pessoas. E que em nome de Jesus a presença do Teu Espírito se manifeste. Se manifeste para quebrar o jugo da doença, o jugo da tristeza. Se manifeste, Santo Espírito de Deus, para quebrar o jugo de toda e qualquer condenação. A condenação do pecado, a condenação da mentira, a condenação das dores, do sofrimento. Se manifesta, Santo Espírito de Deus, para quebrar o jugo de Satanás e seus demônios. Que caia por terra em nome de Jesus toda ação direta ou indireta. Que caia por terra em nome de Jesus todo intento do diabo de tentar neutralizar essas vidas. Em nome de Jesus, que a Tua glória, que o Teu poder, Senhor, se manifeste para fazer com que as garras do diabo soltem a vida de cada um. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, este culto e Te louvamos, porque o Senhor se manifestará de maneira poderosa do início ao fim. Flui através do louvor, flui através da adoração, flui, Senhor, flui através da palavra ministrada, flui, Senhor, do início ao fim, porque nós sabemos que se o Senhor estiver edificando a nossa vida, a nossa casa, nós teremos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Entregamos a Ti, Pai, este culto, as nossas vidas, e a Ti entregamos todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Aplauda ao Senhor nesta noite. Quantos foram encontrados pelo amor de Deus aqui? E vieram aqui adorar o nome dEle? Aleluia! Por muito tempo andei sem Te conhecer, vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Jesus me encontrou e achou graça em mim. Jesus me libertou. O Teu amor encontrou e mudou minha vida. Minha vida. Jamais vou voltar atrás. O Teu amor encontrou e mudou minha vida. Em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo andei sem Te conhecer, ia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Jesus nos encontrou. Jesus me encontrou, me achou graça em mim. Jesus me libertou. O Teu amor
amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Teu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Você pode declarar? Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. A igreja declara: e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou. Nós somos novas criaturas. O teu amor, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aplauda o nome dele. Este nome que é acima de todos os nomes é o nome de Jesus Cristo. Quantos têm a vida de Deus? Diga: eu tenho a vida de Deus. Então declare este louvor com toda a tua alegria, crendo que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Declara assim, ó: muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. E se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Declare: muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. No
lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Isso é tristeza? Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Olha o que Deus fez. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Declare para todo o inferno ouvir. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia. Aplaudam o Senhor. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque hoje nós somos novas criaturas. E nós podemos louvar e engrandecer ao Teu santo nome. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, toca-nos de novo. Toca em nossos corações. Venha mudar as nossas vidas. Nós profetizamos um ambiente novo aqui nesta noite. Oh, Senhor, obrigada. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Oh, Senhor, encha-nos de novo. Encha-nos de novo com Teu Espírito Santo. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e
você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Peça, peça, até que esse fogo esteja ardendo no seu coração. Não deixe esse fogo se apagar. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Nós não nos vemos sem a tua presença, Senhor. A tua presença, a tua doce presença que está aqui nesta noite. Será que você pode fechar os teus olhos neste momento? Se renda totalmente a este Deus. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti toda honra, toda glória. Eu vim aqui nesta noite para te louvar. Eu quero me esquecer de tudo que está lá fora neste momento, Pai. E eu quero derramar a ti o meu perfeito louvor, a minha perfeita adoração. Porque só tu, ó Pai, é a honra, é a glória, é o poder e o domínio. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Te damos toda a glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A igreja declara a Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, neste lugar santo, que o Senhor preparou para que nós, como povo seu, escolhido, pudéssemos estar aqui para entregar o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, cumprimenta quem está perto de você. Abre meu microfone, deve estar muito fechado. Tenta ver se tem alguma cena aí que me salve. Aleluia. Boa noite. Como é que vocês estão? Diga melhor agora. Olha para quem está do seu lado e diga boa noite, como é que você vai? A graça e a paz, Deus abençoe. Eu profetizo toda sorte de bênçãos para a sua vida. Aí você diz, eu recebo em nome de Jesus. Rose fez aniversário ontem, né, Rose? Que alegria, parabéns, viu? Você é muito querida, muito amada. Mas alguém fez aniversário por esses dias? Hã? Quem? Flávia? Cadê Flavinha? Ah, é a Flávia. É que falou Flávia apontando para a Bruna. Eu falei, ué, será que eu tenho que trocar a lente do óculos? A Bruna também? Que legal, hein? Puxa vida, que bacana, hein? Eu sei que sobrou bolo, depois vocês mandam um pedaço para mim. A Cíntia, é a Cíntia, parabéns, a Cíntia que é do nosso Ministério de Louvor, querida. As duas, né, a Flavinha e a Cíntia, as duas do Ministério
de louvor. Deus abençoe muito vocês. Vocês são muito queridas, muito especiais, tá? Cíntia, sobrou o bolo lá, filha? Não. Olha, eu sou de uma época onde o pessoal sabia comemorar aniversário. Sabe o nome do bolo? Colchão. Era enorme. Camarada comia bolo até passar mal. Depois pedia perdão por causa da cula. Hoje é um bolinho assim. Aí coloca aquela velinha de explodir. Não é? Teve um irmão, diz: pastor, não dá nem para sujar a cova do dente. Falei: irmão, você é deselegante. Hoje em dia é chique comer só um tequinho. Não é? Mas eu me lembro daqueles bolos gigantes. Aleluia. Hoje, se fosse cobrar, tinha que fazer em 60 vezes no cartão de crédito. Um bolinho desse tamanho custa o olho da cara, é ou não é? Imagina um bolão daqueles, é ou não é? Parabéns, gente. Eu perdoo. Vocês comeram todo o bolinho, mas tudo bem. Amém, glória a Deus. Fábio tá bem? Tudo bom? A Érica tá bem? Graças a Deus. Tudo bem, Nadir? Tá feliz de ver o filhão aí do seu lado? Graças a Deus, né? A Natália foi tirar umas férias, né? Que alegria, glória a Deus. Amém. A mamãe tá bem, pastora Márcia tá bem, Terezinha, glória a Deus. Fábio, tudo bem? Eu vi aquela, eu não sei como é que chama, aquele vídeo do Bocão. O pessoal falou: o Fábio é muito divertido, né? Vocês não viram nada. Esse menino aí passou na fila da graça no céu 2 vezes, ou mais, não sei, né? Mas ele é muito divertido. Amém. Graças a Deus vocês estão todos bem, né? Juninho está bem? Graças a Deus. Juninho, o Juninho está moderno. Acho que eu vou fazer um cabelo igual do Juninho, assim, o meu, né? É Cândida, Juninho, que passa? Não, né? É brincadeira. Ficou bom que você é jovem, né? Eu não tenho graça fazer um negócio desse. Se bem que o Cássio fez, ficou legal, né? Ele tá parecendo Brad Pitt, né? O Cássio não tá aí, né? Então posso falar. O Felipe tá bem, Felipe? Tá dançando aí, Felipe? Esse passou na fila da graça também, 3 vezes lá no céu. O pastor vê tudo daqui. Deus abençoe, queridos. Amados, vamos compartilhar o culto desta noite. Agradeço a vocês que chegando aqui fazem o check-in, que é o registro, né? Da onde vocês estão. Isso é muito importante para que a gente possa evangelizar também, né? Alguém que nos segue no Facebook e diz: você vai numa igreja, que legal, aonde é que fica? Eu ia, mas parei, quero voltar. Então é bacana você registrar que está num culto, não é? E que participa desse ministério, tá bom? Isso é importante. Então gostaria que vocês compartilhassem o culto desta noite. Gostaria que vocês seguissem a Igreja da Fé Cristã. Gostaria também que vocês deixassem um comentário. A igreja é uma extensão, neste momento, aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, viajando, passeando, de férias, não é? O Toninho e a Rose, sempre quando estão lá no litoral, né? Ficam lá curtindo, né? Participando, ceando, né? Claudinha, tudo bem? Valério, Fernanda, Sapatinho de Fogo. A irmã Nair, glória a Deus. E nós temos o nosso canal no YouTube, onde temos lá os nossos cultos gravados, e você pode, durante a semana, assistir pelo menos
umas 2 ministrações que vão abençoar demais a sua vida espiritual, tá bom? Você precisa crescer na fé, conhecimento e graça, e não tem outra forma senão você se disciplinar para incluir Deus na sua vida, tá bom? Toque no sininho, deixa lá também o seu like e o seu comentário, tá bom? Graças a Deus. Muito bem, depois eu dou alguns recados que nós temos aqui para dar. Eu gostaria de me adiantar dentro da palavra, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para este começo de ano. Muito bem. Vamos fazer uma oração. Diga a Deus que o teu Santo Espírito possa ministrar a minha vida hoje. Desarma a minha mente, prepara o meu coração para receber em bom solo a semente que será plantada neste momento em minha vida, em nome de Jesus. Toda malignidade, todo ataque direto e indireto contra este momento na vida de todos que aqui estão, ou daqueles que estão acompanhando o culto de algum lugar, mesmo que por gravação, repreendemos em nome de Jesus todo ataque, toda malignidade, toda resistência, e profetizamos que o povo de Deus está sedento e faminto para receber o que o céu tem preparado para eles, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Graças a Deus. Começo de ano, e nós enfatizamos muitas vezes aquilo que é importante para nós. Temos falado do projeto de vida e temos uma ministração tanto no YouTube como no Facebook a respeito do projeto de vida. Então, se você quiser saber um pouco mais, eu gostaria de encorajar você a assistir esta ministração, porque tenho certeza que vai abençoar demais você, em nome de Jesus. O crente, ele precisa fazer o que ele faz de forma consciente. Então, ele precisa buscar esclarecimento dentro da palavra. Vou repetir, ele precisa buscar esclarecimento dentro da... Nós chamamos isso de revelação. Na medida que você começa a cavar, a garimpar, é aí que você vai ter uma experiência real com Deus. Não uma experiência rasa, mas uma experiência profunda. Há necessidade de que você tenha este espírito determinado a querer sempre mais de Deus. A nossa geração, ela está acomodada. Esta geração é chamada de geração passiva, negligente, omissa. A palavra de Deus diz em Jeremias 48:10, pode projetar para nós, por favor? Jeremias 48:10. Maldito, maldito, maldito. Eu vou de acordo com a tela, se ficar piscando. Maldito aquele que fizer a obra de Deus fraudulentamente, erroneamente, negligentemente, relaxadamente. Obrigado. Como é que eu tenho me dedicado às coisas de Deus? Nós achamos, talvez de forma inconsciente, que o exercício que fazemos aqui é algo não muito importante. Só que você precisa compreender que as coisas espirituais são muito importantes, talvez mais importantes
do que as coisas que nos dedicamos a fazer de forma natural. Por quê? Porque aquilo que é espiritual tem um peso eterno. Aquilo que é espiritual tem um peso eterno. Nós muitas vezes achamos que Deus fala quando o pregador grita. Deus fala quando você entende a mensagem. É muito mais importante a mensagem do que o mensageiro. Por outro lado, você precisa vir para cá consciente do que você veio fazer aqui. E muitas vezes a gente foi treinado a buscar a Deus, ou condicionado a buscar a Deus para Ele dar alguma coisa. Aí a gente chega neste tempo e a gente volta para aquilo que a Bíblia ensina e muitas vezes passou de uma forma desapercebida. Deus quer nos abençoar? Claro, evidentemente, com certeza. Mas eu não venho aqui buscar alguma coisa, eu venho entregar. E quando eu me dou, entrego, me sacrifico, é aí que eu recebo tudo aquilo que Deus tem para entregar para mim. É aí que a bênção vem sobre a minha vida. Então eu quero falar com vocês algo muito importante para começo de ano, mas algo que vai abençoar o reino de Deus. Porque quando você tem uma visão de reino, você vai ter uma vida toda abençoada por conta da graça e favor de Deus. É isso que quer dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas ou dadas por acréscimo. Ou seja, na medida que eu cresço na fé, na medida que eu amadureço, na medida que eu me torno mais disciplinado, mais responsável com as coisas de Deus, é que o Senhor vai me acrescentando aquilo que falta. O Senhor vai acrescentando aquilo que eu preciso. É muito importante você compreender isso. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu julgo ser muito importante na vida da igreja. Nos meus atendimentos com pastores e líderes, eu pergunto: pastor, o senhor gostaria que eu orasse pelo quê? A favor da sua igreja e a favor do seu chamado, do seu ministério, da sua igreja. E as respostas são as mais variadas possíveis. Se você chegasse para mim hoje e perguntasse: pastor, o senhor quer que eu ore pelo quê? Pelo senhor, pela sua igreja, pelo ministério, pela obra. Sabe o que eu diria para você? Algo que eu aprendi depois de muitos anos de caminhada. Tem coisas que são importantes dentro de uma igreja, mas tem coisas que são indispensáveis. Estamos começando um novo ano. O que é que nós estamos fazendo? Reorganizando a casa. Tivemos aí um período muito crítico por conta da pandemia. Nós nos recompomos. Ainda tem um certo vestígio, um certo prejuízo, mas por outro lado, nós não podemos ficar presos a uma situação
que nos tira da presença de Deus. Então nós precisamos avançar. E essa palavra é para tirar você da mesmice. Essa palavra é para trazer um despertamento para a igreja. Esta palavra é para você começar o teu ministério no começo do ano, em nome de Jesus. E gostaria que as pessoas que não vieram pudessem depois ouvir esta palavra, para que entendessem aquilo que Deus está falando através do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Por quê? O Espírito Santo, ele é o convencedor. Eu, como pastor, não posso convencer você a nada. Eu não consigo. Humanamente, não dá para ser líder de igreja, não dá para ser pastor, sacerdote, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, não dá. Nós precisamos da unção de Deus. Como esta unção vem? Como esta unção pode nos alcançar? Como esta unção pode fazer a nossa igreja fervilhar, a ponto de crescer, de não ter mais lugares para os irmãos se sentar, a ponto de vermos a manifestação dos dons espirituais, pessoas sendo curadas, saradas, libertas, uma igreja próspera, uma igreja que enrica. Mas pastor, isso não é pecado? Pecado é a nossa mentalidade, muitas vezes medíocre, de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Enquanto eu não trabalho a minha fé, posso fazer muito pouco pelo reino de Deus, muito pouco, quase nada. E você precisa romper, você precisa sair desta posição que você se encontra, e talvez há muito tempo, por conta de uma acomodação. O crente dos nossos dias, ele não pode ser contrariado. Se ele for contrariado por qualquer razão, ele paralisa, ele estaciona, ele não avança, ele não cresce, ele não rompe. E nós, em nome de Jesus, precisamos compreender isso para vencer tudo aquilo que o diabo tem colocado diante de nós. Eu dei uma palavra pastoral no domingo passado, domingo de ceia. Acredito que aquela palavra foi importante para pelo menos chacoalhar a igreja, balançar a igreja. Muitas vezes, quando uma árvore tem um fruto maduro, é necessário balançar, chacoalhar, para o fruto maduro cair. Então Deus, Ele quer trabalhar este ano de 2023 com você. Você não vai ser um mero frequentador da igreja. Você vai ser uma pessoa comprometida com um mover poderoso de Deus que vai acontecer. E você vai dizer assim: eu tenho participação nisso. Isso que está acontecendo é por conta de uma mobilização geral dos santos. Joelho no chão, cara no pó. Posicionamento, disciplina, rigor, determinação. O mal da igreja dos nossos dias é que esta igreja, ela fica esperando algo emocional, algo tocar nas suas emoções. Lembra o que eu disse? Deus fala não quando o pastor grita, mas quando você entende a mensagem.
Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Mais importante que o mensageiro é a mensagem. E que mensagem você tem permitido alcançar teu coração? Porque tem gente que recebe a palavra de uma forma totalmente alienada. É a semente que cai em terra seca. Então hoje eu quero desafiar você a viver talvez aquilo que você até hoje nunca viveu, mas algo que nos é ensinado tanto pela palavra sagrada como pelos avivalistas do passado, homens que descobriram este segredo e que marcaram gerações por conta de uma prática que nós precisamos desenvolver. Hoje eu quero falar sobre intercessão. E guarda isso que eu vou te falar. Tem gente que diz assim: pastor, eu sou um intercessor. Na verdade, Deus nos chamou a todos para orar. Deus nos chamou a todos para interceder. A oração fala do nosso devocional, da nossa particularidade com Deus. Fala da nossa solitude. Fala do nosso reservado. Então, um crente que não ora é um crente impotente. É um crente sem força, sem vigor, sem vitalidade, sem energia. O crente que não ora é um crente sem poder. Um crente que não ora é um crente sem unção. E unção é a capacitação sobrenatural de Deus, colocada à disposição da igreja para um fim espiritual. Então Deus quer me usar com um propósito na terra. E eu não posso fazer na minha própria força, do meu jeito. Eu preciso desta unção. Eu preciso desta capacitação sobrenatural. Agora, a intercessão, nós costumamos dizer que é um tipo de oração também. E você vai entender melhor, porque eu vou explicar daqui a pouquinho, o que é a intercessão. Só para concluir essa parte, tem muita gente que diz: eu sou intercessor. Intercessor não é aquele que tem visagem, revelagem e profetagem. O intercessor é aquele que vai orar respaldado na palavra. E se você ora respaldado na palavra, a sua oração já começa com a resposta. Então eu preciso entender os princípios que regem tanto a oração como a intercessão. Hoje nós vamos falar não do devocional, não daquilo que me edifica, mas daquilo que é instrumento de Deus para abençoar a igreja neste tempo profético, abençoar as pessoas que estão à sua volta, abençoar aqueles que convivem com você, abençoar aquelas pessoas que desesperadamente precisam de socorro. Deus quer fazer algo. O que você me diria se eu lhe dissesse que Deus
Espera a tua oração. Tem muita coisa que não está acontecendo porque nós não oramos. Tem muita coisa que não está acontecendo porque nós paramos de orar. E quando se fala de oração, muitas vezes nós estamos enferrujados. A gente não precisa de óleo de oliva, a gente precisa de desengripante, ungido, para ver se de repente a gente volta a funcionar. Imagina você lá atrás, como Deus te usou na intercessão, como Deus te usou neste propósito, como você foi um instrumento bendito na mão de Deus, para que Deus pudesse fazer coisas lindas. Hoje, nós reclamamos, murmuramos, choramingamos, resmungamos, blasfemamos, mas não intercedemos. Então dizer que é intercessor é uma coisa, ser intercessor de fato é outra coisa. Quem está na igreja foi chamado para interceder. Deus chamou todos para oração, mas nem todos são para oração. Por quê? Tem um preço a se pagar. A carne não quer acordar 3 horas da madrugada. A carne não quer jejuar 2 vezes por semana. A carne não quer se dedicar à leitura da palavra. Você só vai ter mais de Deus se você receber mais de Deus. Então não adianta você dizer: Deus, eu quero mais de ti. Não é só dizer que quer mais. Por exemplo, se eu estou com fome agora, aí eu digo: eu recebo um banquete que sacia minha carne. Eu vou continuar com fome. Eu vou continuar faminto. Alguns estão num estado de inanição, desnutrição. É uma coisa absurda. Mas quando você começa a ativar a oração na sua vida e deixar o Espírito Santo te usar como intercessor, você vai ficar assustado com aquilo que vai começar a acontecer à sua volta. Deus, Ele traz pessoas até você, para você aconselhar, para você discipular, para você acompanhar. Pessoas que precisam de oração, e você vai orar, e essas pessoas serão curadas, saradas e libertas. Libertas de espíritos malignos, de espíritos imundos. A oração vai te ensinar que você tem autoridade no nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que está por detrás da letra escrita com tinta preta em papel branco. Você precisa da revelação. Você precisa permitir que o Espírito Santo desafie você. Caso contrário, você vai ser um crente de banco, um crente que não desenvolve o seu chamado e ministério. E haverá cobrança um dia no céu. O galardão, o seu galardão depende disso. Salvação não é por
obras. Mas fé sem obras é morta. E nós teremos uma recompensa do próprio Senhor por conta da obra que fizemos para Ele aqui na terra. Deus nos paga bem. Ele vai retribuir. Ele vai te dar o teu salário. Ele vai te dar a tua recompensa. Você precisa compreender então: eu quero servir a Deus. Quando você serve a Deus, você trabalha por uma causa comum no reino de Deus. Quando Deus chama cada um, quando Jesus chama cada um dos seus discípulos: vem, segue-me. E eles abandonam a vida pregressa e acompanham Jesus. Tudo muda a partir daquele momento em que eles disseram sim a um chamado. Deus te chama para fazer algo, e quando você está fraco na fé, você não vai fazer absolutamente nada. Uma vez me encontrei com uma jovem dentro do ônibus do Circular de Bragança, isso já faz um bom tempo. Aí ela sentou do meu lado, ou melhor, eu me sentei do lado dela, e ela me disse: pastor, o senhor não está me conhecendo? Eu disse: me desculpa, você me parece familiar, os teus traços não me são estranhos, mas eu não me lembro. Ela disse: eu fui da Igreja da Fé Cristã quando eu era criança. Eu disse: que bacana. Aí eu fiz uma pergunta para ela: você está indo em alguma igreja? Ela disse: não. Fiz a segunda pergunta: o que é que você mais gostava quando ia na Igreja da Fé Cristã? Ela disse: da intercessão. Nós tínhamos um grupo de primeira, passávamos madrugada orando, sempre fazíamos vigília. Um povo que pagava um preço que dificilmente alguém quer pagar hoje. Hoje todo mundo tem carro. Antes nós tínhamos que fazer tudo a pé. Ontem eu conversava com alguns irmãos muito queridos do ministério falando sobre isso. Hoje você não vai no açougue sem o carro. Você não vai na padaria sem o carro. Você não vai no supermercado sem o carro. Só não faz visita. Só não cuida de ninguém, de uma alma que pode partir sem salvação porque você não se deixou mover pelo Espírito Santo. Então eu perguntei: o que é que você mais gostava? Ela disse: da oração, da intercessão. Quando este grupo ia para a casa da irmã Cida, quando a gente fazia o PDC era um encarte chamado preparação diária de um cristão. Ali nós temos uma hora de meditação na palavra, em assuntos específicos, e depois 1 hora de oração. Então, nós precisamos de um despertamento. E Deus falou no meu coração que este grupo que vem às sextas-feiras é um grupo diferenciado. Então Deus vai levantar uma boa parte de vocês para a gente caminhar junto em 2023, levantando este ministério profético de oração e de intercessão em nome de Jesus.
Você sabia que é resposta de oração ainda você estar de pé? É a misericórdia de Deus que nos alcança por conta da oração que dedicamos. Deus cuida de nós. Não significa que não passamos pelo estreito, pelo aperto, pelo deserto. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque venci o mundo. Nós sabemos das agruras, das angústias, das tristezas, daquilo que muitas vezes ataca a nossa alma, mas o nosso refrigério está em Deus, numa vida de oração. E quando as pessoas perceberem que você é diferenciado, porque quando o óleo é derramado sobre a tua cabeça, você não vai se deixar corromper por aquilo que o diabo usa para instigar você, te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. O que é intercessão? É um tipo de oração onde você coloca uma pessoa e o seu problema diante de Deus. Eu estou trocando em miúdos para você entender. Diga comigo, é um tipo de oração onde você coloca uma pessoa e o seu problema diante de Deus. Olha agora, você vai brigar com o diabo no lugar daquela pessoa até as muralhas caírem. Eu louvo a Deus, porque Deus colocou muitos de vocês como meus intercessores e minhas intercessoras. Eu não estaria aqui, eu confesso a vocês, se não fosse o amor dos irmãos, porque para se dedicar a uma vida de intercessão, tem que ter muito amor envolvido. E eu louvo a Deus, porque eu tenho irmãos que me amam, apesar das minhas falhas, dos meus erros, dos meus deslizes. Nós somos humanos, não somos perfeitos, não podemos cometer erros primários. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho irmãos tão sinceros, verdadeiros, honestos, autênticos, que caminham comigo, não porque eu sou um super pastor, não porque eu sou legal, não porque eu sou generoso, não porque eu sou carismático, não porque eu sou um bom administrador, mas caminham comigo, porque Deus disse: anda do lado dele, ombro a ombro. São os irmãos que me amam, apesar de mim. E eu confesso que amo muito vocês. Quantas vezes estou lá na intercessão e Deus me mostra o rostinho de vocês. Oro, não demora muito, mando uma mensagem, não falo nada que eu orei, que o Espírito me tocou para eu interceder pela sua vida. Até que você diz: pastor, Deus te usou. Você ligou para cá porque Deus te tocou para ligar. Aí eu disse: então eu tenho uma palavra para você. E esta palavra, gente, nunca deve vir de nós, deve vir da palavra, porque essa igreja moderna contaminou muito aquilo que é profético, é bíblico, é espiritual. Hoje tem gente achando que é profeta quem não é profeta. Tem gente que está sendo enganado e confundido, e a Bíblia diz que nós não seremos nem enganados nem confundidos. Mas aqueles que vivem atrás de sinais, eles serão enganados e confundidos.
O espírito do anticristo já está trabalhando no planeta Terra. Ele está preparando a vinda do anticristo. João Batista não preparou a vinda de Jesus, ele asfaltou o caminho. O espírito do anticristo já está preparando o caminho. E o espírito do anticristo tem agido no meio da igreja, a igreja não tem percebido. Essa frieza espiritual é o espírito do anticristo. Antes se aprendia a ler na Bíblia. Irmãos e irmãs analfabetos aprendiam a ler por amor a Jesus. Eram de oração, viravam à noite, oravam nas igrejas, dobravam seus joelhos. Hoje, pastor, não dá, eu tenho artrite, artrose, osteoporose. Pastor, não posso nada, eu não posso nem me mexer. Na idade que eu estou crocante, pastor. Não dá. Se você realmente está numa condição assim, Deus ouve a tua oração sentadinho mesmo. Eu estou brincando, mas Deus ouve a tua situação, a tua oração sentadinho mesmo. Mas eu estou falando de um tempo, e eu vi senhoras que não podiam ajoelhar, e quando ficavam ajoelhadas durante muito tempo, ao invés de reclamar de cãibras, elas se levantavam pulando e dançando no espírito, dizendo glória a Deus porque eu fui curada. Eu me lembro de um seminário que fiz em São Paulo, na igreja do pastor Jairo Monteiro, que está na Inglaterra, na igreja metodista livre, uma igreja histórica, muito antiga, na Avenida da Liberdade. Ele me permitiu ficar acomodado nas instalações da própria igreja. Ele me disse até que era um espaço onde ele chegou a morar com a sua esposa, no começo de tudo. E eu me lembro de um dia, lá tinha oficina, funcionava ateliê. Eu estava lá para um seminário do pastor Sandokin, a maior igreja presbiteriana da Coreia, ou do mundo. Era uma das maiores da Coreia e uma das maiores do mundo. Era a maior presbiteriana do mundo. E foi assim um tempo tão abençoador. Sabe quando você se separa, quando você desliga celular, quando você se desconecta do mundo? Só dá para se conectar com o céu quando você se desconecta do mundo. Aí eu entrei nesse ateliê, tinha um monte de mulheres lá. Eu entrei, cumprimentei, eu já estava um pouco conhecido por conta de estar ali, naquele espaço cedido pelo pastor Jairo Monteiro. Mas conhecido assim, de dizer oi, tchau. E eu entrei neste dia. E eu disse para a mulher que estava cuidando do artesanato. Eu não sabia, mas ela era zeladora daquele prédio. Ela morava lá, numa casa também. Aí eu disse, irmã, Deus está me mostrando que está te curando dos joelhos. E ela começou a chorar. Eu baixei respeitosamente, toquei nos joelhos desta mulher. E amém, foi só isso. Aquelas irmãs que estavam ali, curvaram a cabeça, oraram. E foi só isso. No outro dia ela deu testemunho. Ela falou, pastor, eu sofri um acidente muito grave. Meus joelhos foram reconstruídos com platina. E já fazia muitos anos que eu não me ajoelhava. Não podia me ajoelhar. As minhas pernas não dobravam. Mas eu quero te contar o meu testemunho. Esta noite, eu passei a noite inteira de joelhos, orando a Deus.
eu fui totalmente curada dos meus joelhos. Então eu quero te falar uma coisa. Deus quer disponibilizar para a igreja deste tempo, desta porção da unção do céu. Fico feliz quando vejo o Francisco sendo desafiado na sua timidez a buscar mais de Deus, para fazer uma libertação. Parece criança com um brinquedo novo. Eu pergunto para ele, ele vibra, os olhos brilham. Quando foi a última vez que você expulsou um demônio? Eu disse um demônio. Eu podia falar falange. Eu podia falar aquele legião. Mas eu disse um. Quando foi a última vez que você expulsou? Pastor, nunca expulsei, nem o meu expulsei. Nem o meu tenho coragem de expulsar, é por isso que você é desse jeito. Já ouviu falar de autolibertação? Quando você começa a buscar Deus, estes demônios que agem na sua vida, dentro e fora, eles vão embora. Eles não suportam a glória de Deus. Quando foi que você orou por alguém doente? Quando foi que você pregou para alguém? Vocês percebem como nós estamos falhando na missão que Deus nos deu através de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, de um posicionamento espiritual, para que Deus possa nos usar nesse tempo que é de graça. Esse tempo, amados, é um tempo muito precioso. Os campos estão brancos. Os campos, eles estão maduros. E Deus, Ele espera que os trabalhadores do campo possam fazer a obra de Deus. A palavra diz que muitos são, grande é a seara, mas os cearenses são poucos. Então a gente precisa orar. Amém? Nós precisamos orar. Nós precisamos nos posicionar para que Deus possa nos dar despertamento. Você só vive para você. Por que você trabalha? Você quer ganhar dinheiro para você mesmo. São os teus benefícios, as tuas regalias, as tuas mordomias. Mas quando o Senhor nos chama, a gente diz: Deus, tudo que é meu é teu. Eu me coloco à disposição do reino. Fala que o teu servo ouve. A palavra diz: a quem enviarei? Você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje é um dia de perdão, onde você vai orar e vai dizer: Deus, me perdoa. Eu tenho tantos anos de crente, atenção em mim, eu tenho tantos anos de crente, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Arrancar, a gente arranca de monte, ó, não é? Diga: sai de mim. Arrancar é mais fácil do que ganhar alguém para Jesus. Mas você vai dizer: Senhor, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser um ganhador de vidas. Você vai parar de falar naquilo que escandaliza o evangelho e vai começar a falar naquilo que edifica o reino de Deus, que constrói o reino de Deus. Amém?
muralhas que o diabo constrói. Eu falei que você vai brigar com o diabo até as muralhas caírem. Quais são as muralhas que o diabo constrói? Por exemplo, a pessoa tem um coração endurecido. Na medida que você vai intercedendo, Deus vai fazendo uma obra linda. Vou falar isso daqui a pouco. Mas tem as muralhas das doenças. Tem doença que é física. Tem doenças psicossomáticas, emocionais. Suas emoções adoecem o corpo. Essas doenças somatizam, cristalizam. Essas emoções somatizam e cristalizam. Aí a pessoa é enferma. Então as doenças podem ser físicas, psicossomáticas e espirituais. Deus cura tanto a física, como cura a psicossomática, como cura também a espiritual. A maior parte das nossas doenças são doenças espirituais. Você não imagina o quanto que o crente abre de porta, brecha, direito e legalidade para os demônios atacarem as suas vidas. Tem muita coisa que, se a gente fechar a porta, esses demônios não entram mais. Mas antes de fechar, você tem que mandar embora. Doenças, problemas financeiros. Deus te abençoou. Hoje você está legal. Mas se você não planta a tua semente, lá na frente você não tem colheita. É o princípio da semeadura que a Bíblia ensina. E por que a Bíblia nos passa esta lição? É para que sejamos dependentes dele. A maneira como Deus trabalha no nosso ministério é algo lindo. Como é que é, pastor? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí a gente ora, Deus manda. A gente ora, Deus faz. Por que você acha que você é dizimista nesse ministério e ofertante nesse ministério? É porque o Espírito Santo convence você a ser um semeador. A palavra diz que o bom semeador saiu a semear boas sementes. O semeador saiu a semear boas sementes. E eu quero te dar aqui uma palavra profética. A tua colheita vai ser abundante. A sua colheita vai ser abundante. Perseguições, injustiças, ameaças, ataques, libertação, salvação, mais importante, salvação. A importância da intercessão. A obra de Deus é mantida com oração. Guarda isso. A oração traz o dinheiro. A oração, ela desperta a fé. Ela desenvolve a fé. Fé traz o dinheiro, mas o dinheiro não traz a fé. Muitas vezes o dinheiro rouba a sua fé. Tem gente que quando pega um dinheiro cai em pecado, vai para o mundo, esquece que é crente. Mas quem é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, quando é abençoado, pegou um dinheiro, fala 10% é do Senhor. A minha vida é consagrada a Deus. Eu sou o supridor da casa de Deus. Eu sou o mantenedor da casa de Deus. Eu sou um provedor na casa de Deus. Eu sou coluna forte na casa de Deus. Deus pode contar comigo. E quanto mais você planta, mais você vai colher. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. A obra de Deus então é mantida com oração. Como filhos de Deus, podemos ir até onde Deus está pela fé e pedir por outras pessoas em nome de Jesus.
Quais as características de um intercessor, para você entender? Ele gasta tempo orando pelos outros. Eu não sei se você já teve essa experiência. Faz uma lista. Pode ser no bloco de notas do teu celular, pode ser no teu iPad, pode ser no notebook, pode ser num caderno. Não faça em folha, porque folha a gente perde. Eu converso de repente com o irmão Benedito. O irmão Benedito me fala de uma situação. Vou colocar no caderninho para orar e interceder por ele. Até ele me dizer: pastor, aquela situação foi resolvida. Eu falo: glória a Deus. Eu marco a data quando eu faço o pedido, e eu marco a data quando o pedido é resolvido. Tem irmão que pede emprego. Eu falei: irmão, quando você arrumar emprego é bom você falar, senão vai arrumar 2, 3, 4. Porque Deus manda. Imagina então, por que a tua vida está do jeito que está? Falta oração, falta intercessão, falta busca. Um dia cheguei lá na casa da minha mãe. Ela estava com a Bíblia em cima da mesa. Que bonitinha. Lendo a Bíblia. Fazendo o seu plano de leitura. Quando eu chego na casa da minha sogra, geralmente ela está lá no seu cantinho do sofá, com o seu óculos e a sua Bíblia. Uma vez me tiraram uma foto, não sei quem foi, acho que foi a Jana, e me mandou dela ali lendo a Bíblia. Como isso é tocante, amados. Como isso é lindo. Então, se você está em comunhão com Deus, não tem tempo ruim para você. O diabo vai te atacar com uma preocupação. Você diz assim, a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não vou ficar ansioso. A palavra diz: não estejais preocupados, inquietos, solícitos e perturbados. Então, se eu fico, eu estou pecando. Por quê? Porque se eu duvido, não tenho fé. E se eu tenho fé, eu vou descansar. E só descansa quem confia. Como é bom você colocar sua vida nas mãos de Deus. E você dizer assim: Deus, eu de mim mesmo não consigo fazer. No dia 10, mais uma vez, Deus fez um milagre. Nós estamos aqui há mais de 8 anos. Faz mais de 8 anos que eu digo: eu de mim mesmo não consigo fazer, Senhor. Somente o Senhor pode fazer. O avarento contribuir. É verdade. Você entrega porque você não é avarento. Você foi liberto. Diga graças a Deus. Mas é um espírito que age no meio da igreja. Porque esse demônio não quer que a igreja seja abençoada. Então aquele que é abençoado, ele não contribui. E se contribui, não é com aquilo que o Senhor falou no seu coração. Tem gente que nem pergunta para Deus, porque Deus, ele pode falar o que falou para aquele jovem de qualidade, aquele mancebo, aquele príncipe. Vende tudo que tens, entrega aos pobres. Deus, misericórdia. Amados, o esteio da nossa vida não é o que nós temos, é o que nós somos. Então, não sou eu. Eu entendo isso. É o Espírito Santo de Deus que fala com o irmão. Você já dizimou, você já ofertou, mas dá uma semente extra. Você já contribuiu,
Mas você pode entregar mais 50, pode entregar mais 100, pode entregar mais 150. Aí, amados, nós começamos o nosso desafio lá em cima. E chega no final da tarde, todas as contas são pagas. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Quem o Espírito Santo tem usado? Você. Não importa o valor. Teve uma pessoa que deu R$4. Ela falou: pastor, o senhor pode não acreditar, mas é tudo que eu tenho. Eu falei: eu acredito, porque eu já tive 4. Eu já vivi isso. Só que isso precisa mudar na sua vida. Nós precisamos compreender o que é mordomia cristã para o Senhor nos prosperar. Quando você cuida da obra de Deus, Deus vai cuidar da sua casa, da sua vida, do seu trabalho. Eu nunca vi um necessitado mendigar o pão e nem como que é? Eu nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua geração mendigar o pão. Olha a fé de Davi, olha a declaração de Davi, olha a oração de Davi. Como é que você fala? Se eu não trabalhar, ninguém bota comida nessa mesa. Se eu não trabalhar, vocês vão morrer de fome. Se não sou eu aqui dentro dessa casa, vocês vão morar debaixo da ponte. Amados, é tudo graça de Deus. E Deus, Ele quer desafiar você, sabe? Imagina você, a Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra. Quem eu vou abençoar? Quem eu vou usar? Quem eu vou levantar de forma sobrenatural? Eu tenho orado e pedido essa bênção para a igreja. Senhor, eu peço uma prosperidade sobrenatural para os teus filhos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para contribuir. Uma das belezas do Evangelho está em nós fazermos a igreja com muitas mãos. Cada um fazendo a sua parte, não pesa para ninguém. E a gente vive algo lindo. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus fazer aquilo que precisa acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Característica de um intercessor: ele passa tempo orando pelos outros. Tem gente que fala: pastor, eu não sei o que eu oro, eu não tenho palavras. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim. Sabia disso? O Espírito Santo de Deus intercede por mim. Coloca aí Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É uma fraqueza que nós temos, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós e intercede através de nós. Deus ouve as tuas orações. Uma das maiores mentiras de Satanás é que a tua oração não tem poder e que Deus não ouve a tua oração. Eu quero desafiar você hoje. Você vai começar a orar. Pintou uma oportunidade, você vai orar. É na empresa, aquela pessoa que vem se aconselhar com você. Para de perder tempo em ficar só com conversa. Fala: eu vou fazer uma oração por você. E profetiza: teu marido vai voltar, teu filho vai ser curado, Deus vai abrir essa porta de emprego para o teu marido. Profetiza! E ela vai com lágrimas te procurar e dizer assim: você falou e Deus
te ouviu. Profetiza. É para o vizinho, é para a vizinha, é no trabalho, é para o teu companheiro de trabalho, é para o teu patrão, chefe, encarregado, supervisor, coordenador, gerente. Olha que bom. Gente, temos um problema, mas por outro lado nós temos uma solução. Nós temos um irmão aqui dentro da empresa que é crente de verdade. Ele ora e Deus responde. Chama lá o fulano de tal. Aí vem lá o irmão, né? Diga. Amados, foi assim que aconteceu com José. José estava preso, esquecido pelos homens dentro daquela prisão. Quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, ele disse para o padeiro: você vai morrer, mas o copeiro vai viver e vai voltar a servir o rei, o faraó. Quando ele foi sair da cadeia, ele era sábio. Ele disse assim: quando você estiver lá fora, lembra-te de mim. Levou 2 anos para ele se lembrar de José, mas isso foi profético. Se ele tivesse se lembrado antes, o propósito de Deus não teria se cumprido. 2 anos. Deus dá um sonho a Faraó, depois deu mais um sonho para o Faraó. Os seus sábios não sabiam responder aquele enigma. Aí o copeiro falou: epa, eu conheço um camarada que é bom de enigma, é um tal de José, está preso. Aí o faraó disse: tira ele, dá banho, faz a barba, uma chapinha, roupa nova, perfuminho, e traz ele aqui, para ver se Deus vai revelar este segredo, que está me incomodando. Olha como é que Deus faz. Daqui a pouco chega lá José. Um dia ele está dormindo no colchão de capim, de palha. Outro dia ele está nos colchões do palácio, lençóis de seda, travesseiros de pluma de ganso. Você está entendendo o que vai acontecer com você? Deixa Deus te usar. E se Deus não te usa, quem é que te usa? Deixa Deus te usar. Gasta tempo orando pelos outros. Toma o lugar da pessoa que está sendo atacada por Satanás. A Bíblia fala aqui dos gemidos inexprimíveis. Na palavra, que muitas vezes a intercessão é tão intensa que os gemidos são inexprimíveis. Quando você for orar, diz: Espírito Santo, eu quero interceder por esta pessoa. Você ora em português e depois você diz: agora eu vou orar, interceder em línguas, no Espírito. Aí eu estou intercedendo 100% de acordo com a necessidade daquela pessoa, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim sabe. Então, o Espírito Santo, eu vou orar. Corricaia xalabaçu, requeinaia xalamas. E você começa. Daqui a pouco você está lá. Oh, ricalamanaya chiqueicandalaçu. Oh, rimanastericaia chiqueicandalanasiriandassa. As portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Os anjos vão descer do céu inflamados, com as espadas na mão, para vencer muitas guerras. A igreja não pode vacilar, o povo de Deus não pode dormir. O intercessor
Toma o lugar da outra pessoa que está sendo atacada por Satanás. O intercessor jamais desiste. Jamais desiste. E é tão bom, amados, quando entramos na arena de oração e começamos a orar. Imagina, hein? Queria que você fosse pastor um dia. Pai, neste momento eu entro na arena de oração para pleitear algo pelo teu reino. Não estou orando em causa própria. Neste momento, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu Santo Espírito convencedor possa tocar o coração dos irmãos. Em nome de Jesus, no reino espiritual não tem distância. O Senhor já escolheu, já separou os santos que amam a tua obra e que cuidam da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nesta madrugada, visita este irmão, toca no coração dele, que ele possa fazer algo não por troca, mas por amor. Levanta um povo apaixonado pela tua obra, apaixonado pelo Evangelho, neste tempo profético, em nome de Jesus. Deus, eu quero tirar os olhos daquilo que o diabo quer me mostrar, e eu quero colocar os olhos daquilo que o Senhor está fazendo através de mim, do meu chamado, do meu ministério, desta igreja em Bragança Paulista. Eu sei que se estas pessoas contribuem, é porque elas têm sido abençoadas. Abençoa, Deus, cada vez mais. Em nome de Jesus, eu profetizo que o teu povo não vai viver de migalhas, porque eu acredito, Senhor, na tua provisão. Tu és um Deus abençoador, tu és um Deus galardoador, tu és um Deus presenteador. Deus, em nome de Jesus, que cada um faça segundo a proposta do seu coração, segundo aquilo que o Senhor está tocando, e que em nome de Jesus haja uma colheita, que possam viver uma vida abundante na tua presença. Deus, eu quero te agradecer, como diz a tua palavra, porque sempre tu me ouves. Eu tenho fé no meu coração, paz dentro de mim, porque eu sei que tu és fiel. Deus, eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito que está em mim sabe. Então agora eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelas contas que vão ser pagas dia 10. Aí, meus amados, a brincadeira fica divertida, porque o Espírito Santo vem. Não duvide no teu coração, porque eu sou Deus. Eu tenho cuidado de ti, desta obra. Eis que te levantei. Um dia te dei uma palavra: vou te curar onde você foi enfermado, onde você adoeceu. Sou eu que tenho feito o que tem acontecido, e te prepara para um novo tempo, porque o meu Espírito está se movendo nesta cidade. Não é algo especial só para a nossa igreja, não. As igrejas de Bragança Paulista vão ter colheitas incríveis, não só financeiramente, eu estou falando de vidas, almas, gente, pessoas, salvação. Imagina só, um só estava convertido em casa, agora o pai se converte, a mãe se converte, os filhos se convertem, os parentes se convertem, as pessoas que trabalham com ela se convertem, aí os vizinhos se convertem, o Uber se converte, o mototáxi se converte, o açougue se converte, padaria se converte, vidraceiro se converte. Aleluia, amém. Agora, o intercessor, ele vai ficar posicionado até ver os resultados. Ele não desiste de orar, ele ora todos os dias. Ele ora todos os dias. Eu me lembro de uma tia
Hoje não pode falar mais que ela era macumbeira, né? Eu tinha uma tia que era macumbeira. Não quero fazer afronta à fé de ninguém, à crença de ninguém, não é isso. É que hoje essa coisa do politicamente correto traz um rótulo, né? Um peso. Mas a minha tia, ela sabia onde frequentava, quem usava ela e as consequências. Então não adianta o que os outros falam. Eu orei 5 anos para minha tia se converter. Eu morava na Vila Municipal. De noite eu tinha um propósito de oração. Eu ia dentro do banheiro, colocava o gravador lá, botava uma música de fundo, eu ficava orando, intercedendo. 5 anos intercedendo por ela, até ela se converter. E parece que quanto mais você ora, pior fica, né, pastora Márcia? Aí você fala, quer saber uma coisa? Vou desistir. Quer ir para o inferno? Vai arrebentando. Não! Intercessor não amaldiçoa. Você não dá sentença, quem dá é Deus. Você tem que revogar as sentenças, as condenações, as maldições. Você tem, o intercessor, ele tem que fazer uma oração. Deus, coloca amor no meu coração. Coloca amor, Senhor. Porque não dá, começa hoje, daqui a pouco você para. Desanimei, pastor. Perdeu a graça. Comecei bem, mas enfim. Eu vou falar um pouco mais no domingo sobre intercessão, e eu fecho no domingo. Mas um dos primeiros ministérios, se não o primeiro ministério que nós temos que edificar na igreja, nesse começo de ano, é a intercessão. A gente precisa retomar, e a gente vai recrutar as pessoas. Quem é que vai fazer parte desse mover? Aí vamos recrutar. O Espírito Santo vai fazer esse recrutamento. Nesse recrutamento, nós vamos trabalhar o treinamento dos intercessores. Os intercessores precisam ser treinados. Eu me lembro quando eu fui treinado, Igreja Batista da Lapa, Valnice Milhomens. Treinamento sobre intercessão, treinamento batalha espiritual, treinamento de oração. Semanas a fio. Para vocês entenderem, um dia um irmão foi sequestrado na porta da igreja. Aí antes dele entrar no carro, ele deu um toque para um diácono que estava lá e percebeu. Ele foi até a Valnice e disse: um irmão acabou de ser sequestrado na frente do portão da igreja. A Valnice falou: nós temos falado sobre intercessão, agora chegou a hora de intercessão na prática. Vamos entrar na arena de oração. Em nome de Jesus, espírito ladrão, espírito que veio nos provocar na porta do templo, que roubou esse irmão, que sequestrou este irmão, em nome de Jesus, nós te proibimos de intentar contra a sua vida. Nós te proibimos de intentar contra a sua integridade física. Você está proibido, espírito de morte, de ceifar a vida dele. Em nome de Jesus, você não vai roubá-lo. Em nome de Jesus, toca nestes ladrões, toca, Senhor, nesse irmão, que ele possa de maneira ousada pregar para esses ladrões. E ele disse depois que tinha ladrão até desviado da Assembleia de Deus. Ele começou a pregar para esses ladrões. Aí ele disse: Senhor, em nome de Jesus,
esse demônio não vai levar esse bem do irmão. Senhor, que o teu anjo possa parar este carro, em nome de Jesus. Aí por fim, o que foi que aconteceu? Ele contou testemunho no outro culto. Olha só, eu não sei te explicar, mas uma paz tomou conta do meu coração, e eu comecei a pregar para os ladrões. E na hora de descer, eu disse: posso levar minha mala, porque tem talão de cheque, cartão, os documentos da empresa? Pode levar, a gente só quer o carro. E tudo aquilo que foi orado foi aquilo que Deus fez. Aí deixaram ele lá perto de Osasco. Ele foi para casa de uma irmã que morava por ali. E a irmã era uma irmã de Deus, profeta de Deus, e disse: teu carro vai ser encontrado ainda hoje. E quando encontraram o carro com o pneu rasgado. O que foi aquilo? A espada do anjo rasgou o pneu e parou o carro. Aí falou: irmã, a única coisa que roubaram foi as fitas do ensino do ministério que estava no porta-luva do carro. Ela falou: que os ladrões se convertam em nome de Jesus. Então imagina, nós precisamos ter esta ousadia profética, amém? Aí como é que vai ser? Nós vamos ter treinamento, palavra, o grupo no WhatsApp, lições toda semana. Não quero irmão preguiçoso. Ai pastor, só manda muita mensagem no WhatsApp. Teve um irmão que fala assim: ó, as mensagens suas são tão longas que eu não tenho nem paciência de ouvir. Eu peço para minha mulher ouvir, se servir alguma coisa para mim, amém. Que discípulo! Então olha só, aí nós vamos ter lições. Isso aqui é para vencedores. Pregações para irmãos que vão ser treinados de verdade. Pedidos de oração. Ó, a fulana está no hospital, fulano, cicrano precisa de oração, esse aqui precisa de trabalho, esse aqui... A gente pega, vai orar, vai interceder, até a gente colocar respondido, glória a Deus, a gente vai fazer uma festa, amém? Vigílias, jejuns, consagração. E o trabalho do intercessor é orar pelo ministério, pelos departamentos, pelos cultos. Quem que ora pelos cultos? Culto de sexta, o culto de domingo. E a gente precisa preparar o culto durante a semana através da intercessão. Frequência, compromisso, os irmãos criarem raízes, pelo ministério de música, cada integrante, pela proteção do grupo, que haja unidade, comunhão, despertamento espiritual. Nós vamos ter encontros regulares. Nós queremos fazer aqui uma casa de oração. Nós vamos colocar voal nas janelas, vamos colocar um varão dourado, vamos trabalhar a pintura, 4 sofás pequenos, tapetinhos, vamos colocar uma cortina especial na frente, uma foto grande de um leão, vamos ter lá uma arca da aliança que é simbólica, grande, uma luz âmbar, vamos deixar, sabe? E o nosso sonho é ter oração na igreja 24 horas por dia. Imagina, o irmão fala: não, eu posso orar 2 horas, pastor. Outro: não, eu posso orar 1. Aleluia. E de repente a gente vai fechando os horários, até de repente um dia a gente ter oração em Bragança Paulista 24 horas por dia. Vocês imaginam o impacto que vai ter aqui nos principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade? Porque tem gente que quer ver Deus se manifestando, mas não faz absolutamente nada, só critica. Se tem uma coisa que intercessor não faz, é criticar. Nós somos fonte de bênção e terminal de maldição, amém? Antes de fazer a última oração, eu gostaria que você, neste momento, tocado pelo Espírito Santo, convencido pela sua graça, separasse o teu dízimo, a tua oferta e a tua semente. Graças a Deus, esta semana nós conseguimos saldar os nossos compromissos, e Deus, Ele tem sido bom para conosco. Olha só, tem uma mão levantada aqui, filho. Aí vocês balançam assim, que é mais fácil para a pessoa ver, né? Se ficar só paradinho,
conta da visão periférica, a pessoa não vê. Aleluia, glória a Deus, amém. Vejo mãos que se levantam, os novos dizimistas e ofertantes. O Espírito Santo levanta nesta igreja pessoas muito abençoadas pela infinita graça, misericórdia, bondade e amor de Deus, amém? O Pix está no quadro, e se você não trouxe hoje, traga no domingo, em nome de Jesus, amém? Ó Deus, faço tudo por amor a Ti. Se você quiser a maquininha, nós temos ali a Michele e a Renata. Meu trabalho, minhas posses como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Diga comigo: Deus, o Teu Espírito tem se movido no meio da nossa igreja. Nós cremos profeticamente naquilo que está por acontecer neste lugar, e eu quero fazer parte daquilo que está sendo construído neste tempo profético. Em nome de Jesus, que a Tua unção de prosperidade seja sobre a minha cabeça, que eu possa ser abençoado ao entrar, ao sair, onde colocar a palma das minhas mãos e a planta dos meus pés, ali o Senhor me dê como possessão. Que eu possa, Senhor, ver grandes milagres acontecendo na minha vida, e que o Teu nome seja glorificado através do meu testemunho de fé. Eu creio que desta semente que eu planto e que os irmãos plantam, desta semente virá maior abastança, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está, aqueles que não estão, mas estão no trabalho, em casa, em trânsito, viajando de férias, passeando, num hospital, num asilo, numa clínica, em qualquer lugar, Pai. Aonde chegar esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa realizar uma obra linda em nome de Jesus. Cura, sara, liberta, prospera e salva o Teu povo. Abençoa, Senhor, os dizimistas desta igreja, os ofertantes desta igreja, os novos que estão se posicionando porque têm ouvido a voz do Teu Espírito que convence. Obrigado porque o Senhor tem tirado muitos irmãos da mesmice. Obrigado porque o Senhor tem levantado um povo comprometido com a Tua igreja neste lugar. Obrigado porque as nossas reuniões estão cada vez mais cheias. Obrigado porque as cadeiras estão cada vez mais tomadas. Obrigado porque as pessoas estão sedentas e famintas pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos pessoas compromissadas com o Evangelho. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, os autônomos, aqueles que trabalham por conta. Abençoe os profissionais liberais, aqueles que têm um sonho, um projeto, um objetivo de vida, um projeto para esse ano de 2023. Em nome de Jesus, as ofertas estão abençoadas. Amém. Diga comigo assim: Deus, eu me levanto agora, na autoridade do Senhor Jesus, para poder oferecer a minha vida a Ti, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, me capacitar, me habilitar,
me adestrar para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, me honra, Senhor, porque quero te honrar. Sem o teu Espírito, sem a tua graça, sem o teu favor, sem a tua unção, eu não posso nada. Senhor, que caia por terra todo impedimento no dia de hoje e que eu possa viver um novo tempo profético para ti. Em nome de Jesus, levante, Senhor, novos dizimistas, novos ofertantes, novos intercessores, novas intercessoras, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Pai, em nome de Jesus, todo laço, toda malignidade, todo ataque direto ou indireto, todo bloqueio, todo obstáculo, qualquer coisa que possa estar neste momento impedindo mover do teu Espírito na vida deste irmão, caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo uma nova mentalidade, eu profetizo em nome de Jesus um novo coração, eu profetizo em nome de Jesus amor pela obra, paixão por Jesus. Eu profetizo, Senhor, que estes irmãos são muito abençoados, e se o Senhor os trouxe, é porque o Senhor tem propósito na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Diga: eu sou o milagre de Deus. Deus abençoe. Pai, eu abençoo cada projeto de vida, cada pedido de oração que está aqui. Eu abençoo em nome de Jesus, Pai, cada irmão. Vão para casa abençoados, debaixo da proteção do Altíssimo. Amo vocês, orem por mim, estarei orando por vocês. Deus abençoe.